falar sobre ética cristã é maravilhoso porque é meio que falar sobre a prática do exercício e da obediência da palavra de Deus. Ética cristã podemos chamar de ética bíblica, porque se você pensar bem, a ética cristã é do cristianismo, né, do Novo Testamento para cá. Só que nós vamos ver textos sobre a ética, como hoje, no Antigo Testamento. E a gente sabe que não tem, né, a igreja de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Mas ainda assim, a ética cristã é uma ética bíblica e trata basicamente do comportamento, né, de como nós nos comportamos diante da obediência da palavra de Deus à luz da época em que nós vivemos. E como foi dito, existem muitas questões complexas sobre a ética. A ética, ela é uma área, um aspecto não somente do cristianismo, né, da vida cristã, mas existem vários tipos de ética, dependendo do pressuposto, do entendimento, do pensamento, da corrente que a pessoa segue, ela vai ter um tipo de ética. Por incrível que pareça, você pode ter um ateu que vive numa ética cristã, né, um comportamento cristão. Acontece? Acontece. Não deveria, porque o ateu tem que seguir uma ética materialista, se for um ateu materialista, né? Então ele vai seguir uma ética completa. Deveria, né, ser assim, mas não é. Mesmo que o ateu não crê em Jesus, não goste dos princípios da Escritura, ele pode estar seguindo uma ética cristã, mesmo que com os pressupostos dele estando errados. Obviamente que isso não agrada ao Senhor, claro, mas o comportamento visível acaba sendo cristão, mesmo que no coração ele não queira e nem busque fazer assim. Mas queremos observar nesses dias, não dá para ver tudo da ética aqui, mas nós queremos pensar em como, de uma maneira muito clara e objetiva, aplicar os princípios da ética na vida dos jovens, visto ser uma conferência para jovens. Então, obrigado de novo. Então, nós queremos, primeiro, elencar aqui só alguns assuntos sobre a ética, rapidamente, só para você ter noção de quantos temas existem para debater à luz da Bíblia, e só para você perceber como a palavra de Deus é poderosa e tem resposta para todos esses temas. Por exemplo, uma questão de ética muito relevante sobre os pobres oprimidos. Então, lá em Isaías 58, não é o único texto sobre isso, mas são textos emblemáticos. Trata desse assunto. Sobre racismo e direitos humanos. Vários textos da Bíblia tratam sobre racismo e direitos humanos. Gênesis 9, Tiago capítulo 2, jogos de azar e ganância. Né? Podemos abordar essa temática da ética lá em Mateus capítulo 6, sobre questões do adultério e divórcio, Provérbios 5, Malaquias 2, do 10 ao 16, um dos mais conhecidos temas sobre ética no mundo, aborto, pesquisa com células-tronco. Então, existe base bíblica para debater isso. Salmo 139, Êxodo capítulo 21, sobre homossexualidade, Romanos 1, acabamos de ler, são textos que tratam sobre essas questões mais controversas. Crime e pena de morte, Gênesis 9, João 8, do 1 ao 11, suicídio, infanticídio e eutanásia, João capítulo 14, do verso 1 ao 6, Jó 14, do 1 ao 6, engenharia genética, reprodução artificial, Gênesis 1, 26 a 30, e o capítulo 2, do 15 ao 25. Então, muitos desses assuntos extremamente modernos e atuais, eles podem ser observados à luz da Escritura, mesmo sendo um texto antigo, porque nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela mesmo tendo sido escrita em contextos culturais específicos, ela foi escrita pensando em todas as épocas, inclusive nas de hoje, mesmo sem eles, os autores, né, humanos, terem entendimento das questões de hoje. Então isso nos ajuda a ter confiança na Escritura. Outros temas sobre ética: alcoolismo, desobediência civil, guerra, riquezas, posses e economia, direitos dos animais e fazendas industriais. É uma questão ética muito complexa hoje. Cuidado com o meio ambiente, meios de comunicação, entretenimento e pornografia, e coabitação e fornicação. Então, eu alistei várias temáticas e tem textos da Escritura aí à vontade para nós observarmos estas temáticas. Isso é para mostrar que não dá para estudar tudo isso, né, nesses dias aqui. Então, nós vamos focalizar naquilo que é mais pertinente para o jovem. Hoje será meio que introdutório.
observaremos a ética bíblica na tomada de decisões. Então, como eu entendo a ética a partir da Bíblia Sagrada para tomar decisões? Obviamente, você tem que ter um coração transformado, um coração santificado, para você ter uma ética, ou seja, um comportamento que agrade ao Senhor. Ética bíblica, basicamente, implica você obedecer os mandamentos de Deus. Aquilo que Deus diz no aspecto de mandamentos, pensando na igreja, princípios, e isso vai nortear a nossa tomada de decisão. Mas, obviamente, nós seremos mais específicos aqui e queremos, dentro desse tema de hoje, ética bíblica na tomada de decisões, observar 3 tópicos. Antes, vamos para o Salmo 15. O Salmo 15 é o texto geral de hoje, que vai nortear a nossa conversa sobre ética. Por quê? Porque, dentre vários textos, ele é bem sintético para tratar dos aspectos centrais de uma ética bíblica. Então, olhe o Salmo 15, verso 1 ao 5, é um salmo bem curtinho e sintetiza bem o que a gente quer meditar hoje pela noite. Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Praticamente é um texto sobre ética bíblica, é Deus dizendo como ele quer que o homem e a mulher de Deus, o servo do Senhor, viva, na velha aliança e certamente na nova aliança também. 3 tópicos sobre a ética bíblica na tomada de decisões. Primeiro tópico, o uso da Bíblia nas questões da ética. É uma parte mais geral aqui. A ética não é um padrão somente de conduta cristã, como a gente mencionou. Então, existe ética para crentes e ética para não crentes, certo? Dependendo da sua corrente filosófica, ou cosmovisão, ou pensamento, ou filosofia, você vai ter uma ética, obviamente, se a pessoa for coerente com o pensamento, uma ética correlacionada àquilo que guia a sua vida. E aqui, Romanos 2,14, acabamos de ler. Esse texto fala exatamente que o não crente, ele é indesculpável. Isso está lá no capítulo 1, mas reflete aqui no capítulo 2 de Romanos. Por quê? Porque ele tem gravado no seu coração o que é certo e o que é errado. Mesmo sendo um pecador caído, nós somos pecadores redimidos, os crentes em Jesus, mesmo o não crente sendo um pecador, obviamente, caído, isso é redundante, mas é para enfatizar mesmo, ele sabe o que é certo e ele sabe o que é errado e ele escolhe o errado. Todo ser humano tem gravado no coração. Nós temos a imagem de Deus. Até aqueles que não são crentes em Jesus, eles têm a imagem de Deus neles, corrompida pelo pecado, sim, mas eles têm a imagem de Deus neles. Então eles sabem, que tem um Deus, tem uma divindade. Eles podem não reconhecer que é o Deus da Bíblia, o Senhor dos exércitos, Yahvé, Pai do Senhor Jesus Cristo, a primeira pessoa da Trindade. Eles podem não reconhecer isso, mas eles sabem que tem. Tem uma autoridade aí sobrenatural. Eles vão dar outro nome para essa autoridade. E eles sabem que existem princípios morais e éticos. Eles sabem disso também. Só que eles decidem seguir outros princípios. Aí, com a relativização da verdade, o que é que acontece? A ética, dentro do mundo daqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo, é uma ética relativizada ao grupo social. O que significa isso? Determinado grupo social, obviamente dentro da sociedade em que vivemos, diz que isso não é pecado, não existe pecado, existem certos costumes e que nós gostamos, isso não é errado, é uma verdade, vamos seguir. E ninguém pode se meter, digamos assim, Então, acaba legitimando práticas de pecado como se fossem coisas corretas.
a ideia é que a nossa sociedade, corrompida pelo pecado, na modernidade, ela separou a ética da moral. Ela separou, né? Então é por isso que hoje é muito comum, né, você que eu digo assim, o ser humano, votar num candidato imoral, né? E muitas vezes com a ética suspeitável. Por quê? Porque a ética e a moral foram descorrelacionadas. É diferente da vida de um pastor. Ninguém pode desatrelar a ética da moral na vida de um pastor, não é verdade? Não tem como. Mas as outras profissões isso acontece, não é? Então, uma pessoa, um engenheiro civil, ele pode ter uma vida imoral, mas eticamente está bem no seu trabalho. E isso é aceitável. Deveria ser, não vamos entrar no mérito aqui. Mas o fato é que ética e moral dentro da Bíblia Sagrada e para os crentes andam juntos. E até quando formos escolher, e aqui não é o assunto propriamente dito, mas tem a ver com a ética, quando formos escolher certos candidatos até para votar, ainda bem que não estamos em época de eleição, não tem problema, e eu nem sou da Bahia, então não estou defendendo ninguém, né? Quando for votar, nós crentes olhamos a moral do candidato, porque tem tudo a ver com a ética. Para os não crentes, não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, eles separam até para secularizar as coisas. Mas em Romanos 2, 14 e 15, lemos há pouco, né? Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Ou seja, só porque os gentios, gregos, romanos e asiáticos, eles não têm a tradição da lei de Moisés, como os judeus tinham no período aqui do Novo Testamento, eles não são indesculpáveis. Eles têm que seguir a ética de Deus, obedecendo aos mandamentos de Deus. Ou seja, às vezes a gente pensa que a Bíblia e a ética cristã é só para nós. É para o mundo todo. Todo o planeta tem que obedecer à palavra de Deus. E por não obedecerem é que vem o juízo de Deus sobre eles. Então todos têm que obedecer. A Bíblia não é só para o crente. Às vezes a gente se pega falando assim, né? Ah, mas é porque ele não é crente. Então ele pode fazer essas coisas. É compreensível, né? É desculpável. Não. Ele deveria também seguir, obedecer os mandamentos de Deus. Não obedece, é um grave erro. Porque os próprios gentios, os não crentes, os gregos, os romanos e outros, eles, mesmo sem lei, eles são responsabilizados por quebrar a lei de Moisés. E a lei de Moisés aqui mencionado é um padrão de ética da velha aliança que chega até o Novo Testamento, a igreja. Os 10 mandamentos, os princípios dos 10 mandamentos. A gente sabe que a lei de Moisés tem 613 mandamentos, na verdade. Pega boa parte de Êxodo, quase todo o livro de Levítico, quase todo o livro de Números e quase todo o livro de Deuteronômio. Então são leis que são dadas ali para que o israelita viva em obediência ao Senhor. É claro que se ele só obedecer a lei sem um coração transformado, aí vira religião fria, morta, não vai agradar o Senhor, é claro. Mas tendo um coração convertido e compromissado com o Senhor, a obediência àquela lei vai dar glórias a Deus e isso é produtivo. E aí no verso 15 diz: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência, e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Esse texto é para uma pessoa não crente, não convertida em Jesus. Então não pense que uma pessoa que não creu em Jesus, ela é feliz. Ela não pode ser feliz. Ela não tem como ser feliz. Ela pode aparentar felicidade. Ela pode querer demonstrar e convencer você de que ela é feliz, mas não é. Por quê? Porque ela está em conflito. Os pensamentos dela reprovando ela, porque dentro do coração dela, do ser dela, está gravado o que é certo e o que é errado. E ética trata disso. O que é certo e o que é errado. Ou seja, a verdade. A verdade procede de Deus. O que é bom procede de Deus. O que é certo vem do Senhor e está revelado na Bíblia Sagrada. E todo o planeta, e todos os governantes, e todas as nações deveriam seguir os princípios da palavra de Deus. Todos. Então, quem não segue, está errado. Ah, mas eu nunca li a Bíblia. Mas você sabe o que é certo e o que é errado. Está gravado aí, né, na sua biologia, de alguma forma, o que é certo e o que é errado. Na sua psique,
está o que é certo e o que é errado. Mesmo que você não tenha lido um versículo da Escritura. E é exatamente o que ele está dizendo aqui. E eles são condenados por isso. Entende? Então a ética, ela não é só dos crentes. Não é só para os crentes. Essa é a ideia. É para toda a humanidade. E obviamente ela é muito deturpada, porque quando ela foi relativizada, principalmente do período iluminista para cá, esses estudos da ética, então muita coisa ficou difícil de ser compreendida, principalmente no mundo em que nós vivemos hoje. Então, a ética é pautada pela perspectiva de uma pessoa e por sua visão de mundo e da vida. Então, cada um vai ter uma ética de acordo com a sua perspectiva de vida. Não quer dizer, ou visão de mundo, ou cosmovisão. Obviamente, não quer dizer que ela está certa por isso. Entendemos que a ética, ela parte de absolutos. E Deus, ele é o absoluto. Então, a nossa ética, ela é de acordo com a pessoa de Deus, revelado na Bíblia Sagrada. Tem pessoas que têm uma ética humanista, outros têm uma ética islâmica, outros budistas, outros ateístas. Nós temos uma ética bíblica. Qual dessas é a verdade? Obviamente, a bíblica. Por quê? Obviamente, porque só existe um Deus e ele se revelou através da Bíblia Sagrada, que revela a glória de Deus, os mandamentos de Deus, a orientação de Deus para todos os homens. A ética bíblica, ela começa exatamente por aí, com a iluminação das Escrituras na nossa vida. Salmo 119, 105, deixa isso muito claro, não é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então é isso que o texto está dizendo, é uma lâmpada, é uma luz. Ela mostra os meus passos, os caminhos, ou seja, as minhas escolhas e decisões. Então, ética tem a ver com tomada de decisão. Tudo que você vai escolher na sua vida, você tem que procurar a orientação e a resposta na Bíblia. Você é jovem, você vai escolher uma profissão. Como eu vou escolher uma profissão? Por que eu vou escolher uma profissão? Quais são os critérios para escolher uma profissão? Então, numa perspectiva mais secular, é uma profissão que dê dinheiro. É uma profissão que seja agradável. É uma profissão que eu trabalho pouco, ganhe muito. É uma profissão que, sei lá, eu me divirta. E aí várias perspectivas. Mas dentro da perspectiva bíblica, você tem que escolher uma profissão que vai ser um ministério. Você tem que escolher uma profissão onde você vai glorificar a pessoa de Deus. E aí você vai entender qual Deus lhe formou, Deus lhe criou. Você é fruto de vários cruzamentos genéticos, desde Adão e Eva até aqui. Isso não é por acaso. Isso é dentro do projeto e do plano de Deus para você. Então você nasceu com uma característica, com uma personalidade, com certas habilidades, que você já veio com elas, né? Já está aí predisposto a gostar de certas coisas, outras você vai adquirindo, obviamente, mas muito você já nasce com aquilo, é inato, e a partir daí você vai se descobrir e perceber uma profissão em que você glorifique a Deus nesta profissão. Então não é por conta do dinheiro, não é por conta da facilidade ou conveniência, mas é para a glória de Deus. Quem te instrui nisso? É a Bíblia Sagrada. Ela que te orienta nessas tomadas de decisão. Então, para os cristãos, a ética bíblica é uma reflexão a respeito da conduta, das ações humanas, com base na perspectiva do Senhor apresentado na Escritura e na Bíblia Sagrada. A partir daí você entende que quanto mais você sabe da Bíblia, mais você vai tomar decisões corretas na sua vida. Quanto menos você sabe da Bíblia, ou você coloca a Bíblia na sua vida, mais fácil de tomar decisões erradas. E a idade do jovem é uma idade muito importante, porque você está numa idade, assim, da encruzilhada, onde se você tomar uma decisão, sua vida vai para a direita, e se você tomar outra decisão, ela vai para a esquerda. Por exemplo, com quem você vai casar? Não é verdade? Por exemplo, a profissão, como já mencionamos. O local onde você vai morar é perto da igreja, é longe da igreja? Importa para você morar perto da igreja ou não? Muitos crentes que eu conheço, eles procuram a moradia exatamente próximo da igreja. Por quê? Não é obrigatório, a Bíblia não diz, more perto da igreja para você ser um crente santificado. Não, mas porque facilita, de muitas formas. Mas nós temos irmãos que moram perto da igreja e que nem sempre estão na igreja, chegam atrasados, Irmãos que moram noutra cidade e não perdem um culto. Então isso é relativo, claro. No entanto, é interessante. Eu não quero estar longe da comunidade da fé no Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16,
nos mostra a relevância da Escritura para nós. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A fim de quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ser perfeito, guarda isso, significa ser íntegro. Ser perfeito significa ser maduro na fé. Ser perfeito significa que você está andando segundo a vontade do Senhor na sua vida. Você só vai ser perfeito e perfeitamente habilitado para servir na obra do Senhor com boas obras, se você entender a relevância da Bíblia Sagrada na sua vida. Por isso tem que lê-la todo dia, porque é um livro grande, não vai ser rápido, não é verdade? E lendo todo dia, investigando continuamente, você vai ter o entendimento e a sabedoria para a tomada de decisões na sua vida. Algumas questões aqui ainda introdutórias sobre a ética. Questão 1. Como uma pessoa pode usar as Escrituras para tomar decisões éticas e avaliá-las? Então, é o que a gente vai buscar responder estes dias. Como você usar a Bíblia para responder? Será que vale? Eu encontrei uma irmã que fazia isso. Ela abria a Bíblia assim, aí onde abria, ela acredita nisso. E eu fiquei, mas o que é que ela está aprendendo aqui na igreja, né? Até que, graças a Deus, ela deixou essa prática mística. Você é um crente místico, né? É interessante. Você está entoando um cântico e você está meio triste. Isso significa que você não entoou bem este cântico só porque você está triste? Depende da sua emoção, a sua adoração. Você pode estar triste, extremamente quebrantado e arrependido do seu pecado. Ou você pode estar triste por um problema que aconteceu com você, mas apesar do problema, você veio na igreja adorar o Senhor. Mas como você não é robô, você cantou triste, mas adorando ao Senhor. Então a sua emoção não tem muito a ver com a sua prática de adoração, nem com a sua leitura bíblica. Agora, a sua emoção, ela pode ser fruto da sua leitura bíblica, fruto da sua adoração, e aí é uma emoção que vai lhe edificar. Mas a emoção nunca pode te orientar, nem na tomada de decisão, nem na sua adoração, nem em outros aspectos da sua vida. O que deve te orientar é a sua razão bíblica. Isso é o que deve te orientar nas tomadas de decisão. Então, as escrituras são a norma para avaliar se uma ação ou decisão é correta ou errada, justa ou injusta. A Bíblia é um guia, né, que nós devemos seguir. A Bíblia também aparece como uma sentinela, são metáforas da Escritura ao longo dos textos sagrados, que nos adverte contra decisões e caminhos errados. Você pode estar a ponto de tomar uma decisão, você lê na Escritura certo texto e diz, opa, acho que essa decisão não é correta. É o que a gente chama de exortação. É um conselho mais duro que vem da palavra de Deus. É uma bússola que nos ajuda a entender a orientação correta, qual caminho seguir nesse mundo maluco em que estamos. E a Bíblia traz princípios, reúne ideias abstratas, que resume vários exemplos encontrados nas Escrituras. São princípios. A igreja, ela não vive pelos mandamentos somente. Ela vive por princípios que se desdobraram dos mandamentos do Antigo Testamento. E nós temos que compreender bem estes princípios. Ainda respondendo essa questão, temos que ter um apreço especial pela sabedoria. As coisas, às vezes, não são tão claras. Não são branco no preto. Ou é preto no branco. Elas são cinzentas. O que é uma coisa cinzenta? É porque não é simples. Às vezes as pessoas acham que a vida é muito simples, é muito fácil. Não é. Existem questões muito complexas. E é necessário ter sabedoria. A palavra de Deus nos instrui a ter sabedoria. Existe a sabedoria no sentido do senso comum, que é o entendimento que se desenvolve, né, nas pessoas da sociedade. E mesmo não sendo crentes, muitas vezes brotam a sabedoria que até nós podemos, nós crentes podemos desfrutar dessa sabedoria, graça comum de Deus no meio da sociedade. Existe uma sabedoria, um entendimento corrompido, é a sabedoria do pecado,
que essa a gente tem que se distanciar, é demoníaca, animal, é terrível. E tem uma sabedoria do novo nascimento, a partir da conversão do Espírito Santo, da iluminação das Escrituras na nossa vida. É esta sabedoria que estamos buscando. Lá no Salmo 119, 34, lemos ainda: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Dá-me entendimento. Eu tenho que ter sabedoria até para guardar a palavra de Deus. Lembra dos fariseus? Eles guardavam muito bem a lei de Moisés, porém sem sabedoria. E é por isso que Jesus os confrontava e os chamava de hipócritas. Então tem que ter sabedoria na guarda dos mandamentos. Segunda questão importante nesta parte introdutória: quando duas ações parecem opostas ou conflitantes, como decidir qual delas é prioritária? Então, temos que elencar o que é prioridade na minha vida. Muitas vezes é fácil escolher entre salvar uma vida e mentir, não é verdade? Se você não tem opção, isso é uma questão ética, né? Você está aqui na porta da sua casa, aí vem uma pessoa correndo, entra na sua casa, se esconde e diz: não diga que eu estou aqui. Vai lá para os fundos da tua casa, e daqui a pouco vem uma pessoa com um facão ou peixeira para matar aquela pessoa. Você vai dizer o quê? Não, onde é que está a fulana? Você vai dizer que ela está lá dentro? Não vai. Você vai dizer o quê? Não sei. Pastor, está me induzindo a mentir? Não, estou te mostrando que a vida não é simples. A vida é complexa. E aí você vai ter que tomar uma decisão naquele momento, rápida. Aquela pessoa pode morrer. Entende? Aquela pessoa pode morrer. Então, dentro de princípios éticos, salvar uma vida é mais importante do que uma mentira. Entende? E aí, uma verdade supera a outra. Isso é até fácil, porque você está preservando uma vida. É o mesmo princípio do suicídio, né? Muitos ateus dizem: Jesus se suicidou, porque ele sabia que iria para a cruz, e ele foi para a cruz, ele diz no Evangelho que foi para a cruz, então ele se suicidou. Não. O que é que Jesus fez? Se sacrificou. Qual a diferença? É que o suicídio é egoísta, e o sacrifício é altruísta. Você está num barco, seu navio naufragou, estamos todos aqui no navio, aí só eu sou crente, vocês não são, por exemplo. E aí não cabe todo mundo no navio, alguém tem que pular. Eu disse: não, eu pulo, o tubarão vai me comer. Infelizmente, né? Mas eu sei que eu sou salvo em Cristo Jesus. Vocês não são. Isso é suicídio? Não. Isso é sacrifício. Percebe? São questões éticas complicadas. Mas existem questões que são complicadas, mas dá para resolver. Mas tem questões até mais complicadas e difíceis de solucionar. São questões muitas vezes do dia a dia. E aí, como fazer? Muitas vezes é no trabalho, muitas vezes é na escola ou na universidade. E aí, como você vai resolver tais questões? Terceira questão importante aqui: o quanto é aplicável o padrão moral da Bíblia para os nossos dias? Especialmente quando os dilemas morais e éticos parecem cada vez mais complexos. Será que vale a pena seguir, ou será que é correto seguir um padrão moral de um texto antigo como a Bíblia Sagrada? Certamente é, claro, né? Mas são questões que nós temos que observar e vamos observar esse aspecto da moral nestes dias. A verdade bíblica nos dias atuais continua sendo a norma válida para o que é considerado certo e errado, mas para alguns não. E é por conta de quebrar os padrões de verdade da Bíblia que as igrejas estão se pervertendo e estão se perdendo e relativizam tanto que nem parece mais uma igreja de Jesus e talvez realmente nem seja. A nossa ética, ela é baseada no caráter de Deus, ela não é baseada em nós. E é isso que diferencia uma ética bíblica, uma ética cristã, de uma ética secular, de uma ética ateísta. Não é uma ética a favor do ser humano, é uma ética a favor de Deus e para a glória de Deus, e nós temos que nos amoldar aos padrões morais do Senhor. Então, o caráter de Deus continua sendo a base para afirmar que existe um absoluto ético no universo. Então, esta é a base. E a Bíblia Sagrada nos mostra isso. Olha Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias,
nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, o ensino principal aqui é: a sua vida depende de tudo que Deus disse na Bíblia Sagrada. Obviamente, aqui pensando no povo de Israel, tudo que Deus disse para Israel, Israel dependeu de tudo que Deus disse. E é interessante que o Senhor Jesus, quando é tentado por Satanás no deserto, ele cita esse texto de Deuteronômio 8, verso 3, quando Satanás o tenta, com pão, oferecendo pão, e o Senhor Jesus estava com fome, 40 dias de jejum. Como foi que Jesus repreendeu a tentação do maligno? Mateus 4, verso 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus tinha fome. O que é fome? Necessidade básica. Desejos básicos até pela sobrevivência. É a fome. Nós temos desejos e necessidades básicas. Algumas nem tão básicas assim. A palavra de Deus e o obedecer a Deus está à frente de qualquer necessidade primária das nossas vidas. Difícil é nós vivermos assim, mas essa é a verdade. Não, nem só de pão viverá o homem. Então você não vive só pela alegria, só pela felicidade, só pela saciedade, só pelas coisas que te fazem feliz. A ética cristã é diferente. Não é uma ética hedonista, uma ética da felicidade e da alegria. Por que é que muitas pessoas procuram certas igrejas? Porque querem o quê? Alegria, felicidade, solução de problemas, êxtase espiritual. Já pensou um culto que ele é feito para você ter êxtase, feito para você ter uma experiência? O mundo em que vivemos, o mundo pós-moderno, é o mundo da experiência. As pessoas pagam valores altíssimos para ter experiências. Buscando o que com essas experiências? Das mais terríveis possíveis. Felicidade. Uma felicidade que elas não encontram em canto nenhum. Então elas pagam somas vultuosas de dinheiro para fazer coisas terríveis, buscando experiências. Aí eu quero uma experiência com Deus. Naquela igreja, eu já vi o marketing dela, aquela coisa toda. Lá eu vou encontrar Deus. Eles estão promovendo uma experiência. Na verdade, você não precisa gastar muito dinheiro para encontrar Deus. O Senhor está de braços abertos para todo pecador arrependido dos seus pecados e contrito. Você pode ter uma maravilhosa experiência com Deus na sua casa, lendo sua Bíblia, arrependido dos seus pecados, buscando ao Senhor. O Senhor vai, de modo maravilhoso, lhe dar uma experiência, porque você está buscando o Senhor. Óbvio que a igreja é o local também de buscarmos a Deus, todos juntos. Então precisamos conhecer a palavra de Deus para nos posicionar eticamente, porque somos responsabilizados pela sociedade em que vivemos. O mundo caiu. Por quê? Porque o ser humano pecou. E o pecado entrou no mundo, pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos nós pecamos. Lá em Provérbios 24, 12, nós lemos: se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações, não o saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Não adianta você dizer: eu não sabia, eu não conhecia isso, por isso que eu cometi este erro. Isso não cola para Deus. Deus sabe todas as coisas, e você tem obrigação, não só nós crentes, mas todo ser humano tem obrigação de conhecer a palavra revelada de Deus. E o Senhor sabe das nossas escolhas, dos nossos pensamentos e do nosso coração. Não adianta esconder. Arrependa-se do seu pecado. Confesse a Deus. Seja honesto. O que o Senhor mais quer, pelo que nós lemos na Bíblia, é um pecador honesto. É um pecador sincero. É um pecador: pequei, Senhor. Não adianta eu mentir. Como é que eu vou para a igreja entoar um cântico e orar se eu sei que eu pequei e quero pecar?
Não adianta. Arrependa-se, busque ao Senhor, confesse o pecado e continue. Certamente o Senhor há de perdoar e de lhe fortalecer. Outro texto importante é 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. As nossas armas são poderosas. Que armas nós temos? Bíblia Sagrada, oração, a própria igreja, o Espírito Santo de Deus, armas poderosas para anular sofismas, ensinamentos errados, fortalezas, pensando aqui em poderes espirituais que tentam nos afastar do Senhor, são poderosas em Deus. E o final do verso 5, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todo o nosso pensamento, as nossas emoções também. E, consequentemente, as nossas ações devem estar cativas do Senhor Jesus Cristo. Ele levou cativo o cativeiro. Então, a ideia do cativeiro do pecado. Jesus nos livrou do cativeiro do pecado. Então, as nossas mentes cativas a Jesus. Significa dizer o quê? É que eu vou buscar insistentemente na minha vida só pensar o que Jesus quer que eu pense. Não tenho mais liberdade para pensar besteira e pensar o que eu quero. Eu só devo pensar o que o Senhor Jesus quer que eu pense. Isso está revelado onde? Na Bíblia Sagrada. Não quer dizer que eu vou ser obtuso, ignorante, não vou estudar, não vou ler, não vou refletir. Claro que vou. Tem um mundo de livros, de coisas para ler, para estudar, para filmes e músicas e cultura e tanta coisa. Mas tudo cativo a Jesus. Já ouviu aquela história de dizer que é cultural, então não é pecado, né? É folclórico, então a gente pode aceitar, porque é da cultura do povo, né? Toda cultura tem pecado. E toda cultura tem que estar submissa à revelação da palavra de Deus. Todo curso na universidade tem erros. Todo curso na universidade tem que estar submisso à palavra de Deus. Aí você vai para a universidade, já saiba disso. Aqueles doutores, eles não têm a verdade, nem são donos da verdade. Eles conhecem certas verdades, que serão instrumentais para você, como foram para mim também. Mas não são verdades absolutas, diretivas e fundamentais. Essa é a verdade. E é esse entendimento que devemos ter, né, quando estivermos dentro das estruturas, às vezes mais difíceis da sociedade, enfrentando essas fortalezas, estes sofismas, todo pensamento cativo, submisso, escravo do Senhor Jesus Cristo, né? Tudo tem que estar debaixo do pensamento dele. Uso da Bíblia para decisões éticas, né? Basicamente, esse é o aspecto introdutório. De uma maneira mais rápida, observaremos agora 2 outros aspectos no Salmo 15 que sinalizam, ou melhor, sintetizam a ética bíblica. Então, o segundo aspecto da nossa meditação hoje é que a ética cristã é ser íntegro. É o que nós vamos observar no Salmo 15, verso 1 e 2. Então, como é que você sintetiza a ética cristã? Integridade. Numa palavra. O que é ética cristã? Integridade. Você tem que ser íntegro. Essa é a palavra que nós encontramos aqui no Salmo 15, verso 1 e 2. No verso 2, o que vive com integridade. Mas observe um pouco do contexto dos salmos ao redor. Foi Davi que escreveu o Salmo 15, na verdade, do Salmo 3 ao 41, que é o primeiro livro do Saltério. O Saltério possui 5 livros, né? Juntando os 5, dá os 150 salmos. O Salmo 1 e 2 é a introdução do Saltério. E aqui nós observamos alguns salmos um pouco antes do Salmo 15 que apresentam um contexto. Olha o Salmo 12, verso 8, para entender o Salmo 15. Salmo 12, verso 8. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Então os perversos, eles estão em todos os lugares. Os perversos, dentro da literatura de sabedoria, Salmos, Provérbios, Jó, Eclesiastes,
se refere aos ímpios, aos não crentes, né? Aqueles que não querem saber de Deus, são os perversos. E eles exaltam a vileza, a maldade. Eles têm prazer na maldade. Então, quando você vai em certos círculos, você já sabe que é claro que eu não vou andar com essa turma, a não ser que seja para levar luz ao meio deles. Se não for para levar luz, então não tenho interesse em estar ali. Por quê? Não glorificar o Senhor. Lembra do Salmo 1? Né? Não andar, não se assentar na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque os ímpios serão dispersos como a palha. Significa o quê? É uma metáfora para a destruição. Eles não vão prosperar. Todos aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo e não glorificam ao Senhor Criador do céu e da terra, não vão prosperar. Não vão. Só aqueles que temem o Senhor, que vivem em integridade. O Salmo 14, verso 5, um pouco antes do Salmo 15, diz assim: tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Então, Deus sempre está com os crentes. A linhagem do justo são os crentes. E os não crentes encontrarão grande pavor. Salmo 14, verso 1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. E aí você percebe que esses textos antigos, da época de Davi, ano 1000 antes de Cristo, aproximadamente ali, eles tratam dos mesmos assuntos que nós tratamos hoje. Aqui no Salmo 14 você viu sobre, rapidamente, o ateísmo, né? O distanciamento de Deus, a perversidade, o mal. Então, são assuntos que ainda hoje existem e estão se perpetuando. Então, mesmo sendo textos antigos, tem tudo a ver com a época em que nós vivemos. E aí chegamos no Salmo 15, verso 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Essas duas perguntas indicam, basicamente, quem é crente. O crente é o que vai habitar no tabernáculo de Deus. O crente é o que vai morar no santo monte de Deus. Lá em Isaías 2, tem uma profecia para o futuro, logo no início do verso 1 até o verso 5, dizendo que de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E todas as nações da terra irão a Jerusalém para ouvir da palavra de Deus. Isso ainda não aconteceu, mas um dia vai acontecer. Então nós entendemos que a ideia aqui, habitar no tabernáculo, morar no santo monte de Deus, é uma referência para aqueles que são crentes no Senhor. Quem é que vai estar no tabernáculo de Deus? Quem vai morar com Deus lá no santo monte, num futuro do estado eterno? Aqueles que creram na salvação no Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. E a partir daí ele apresenta características, 10 características da ética para a vida daqueles que temem ao Senhor. São 10 características para a ética daqueles que creram no Senhor. Então, somente os crentes têm estas características. Os não crentes não vão ter esse tipo de característica. E nós sintetizamos em duas, para facilitar o nosso entendimento aqui. A primeira é a integridade. Aí você vê Salmo 15, verso 2. Quem vai habitar no tabernáculo de Deus? Quem vai viver no santo monte do Senhor? E ele responde: o que vive com integridade. Então, aí depois a gente vai ver a continuação do versículo. Integridade. Integridade, ou o íntegro, é um termo hebraico tamim, que significa perfeito. Lembra do que nós vimos sobre perfeito? Pois é, lá no texto passado, é exatamente este aqui de integridade. A mesma expressão, é o mesmo termo, é o perfeito. Então, aquele que vive em integridade, ele é perfeito com Deus. É pecador, sim, é pecador, mas vive em obediência ao Senhor. Confessa o seu pecado, arrependido, e continua buscando ao Senhor. Esse é o íntegro. Lá em Gênesis 6, verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Um homem íntegro anda com Deus. Ele está sempre pensando no Senhor. O objetivo é sempre agradar a Deus.
tudo o que ele faz, tudo o que ele escolhe fazer é para agradar o Senhor, em obediência a Deus. Isso é integridade. Essa característica sintetiza a ética cristã. Basicamente, integridade significa isso. Gênesis 17:1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Essa é a mesma palavra para íntegro. Ser perfeito, seja íntegro, Abraão. Significa, tem uma ética que obedece aos mandamentos que eu estou lhe dando. Tem uma ética de obediência e de busca ao Senhor. Me coloque Deus dizendo em primeiro lugar. Isso significa ser perfeito, ser íntegro. E aí depois ainda, no Salmo 15, verso 2, nós lemos assim: o que vive com integridade e pratica a justiça. Justiça é outro elemento da integridade. A justiça é o aspecto exterior da integridade. Integridade é um entendimento geral sobre ética. Justiça é o aspecto exterior, ou seja, justiça são as obras da integridade. Se eu sou íntegro, eu pratico a justiça. São obras externas, obras que mostram que eu sou íntegro. Isso é praticar a justiça. Toda a lei de Moisés está repleta desse tipo de atitude, uma atitude que busca sempre ser justo. Levítico 19, verso 15, diz assim: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, ou seja, ao rico. Com justiça julgará o seu próximo. Veja que a lei de Moisés não era a favor do pobre, como muitas vezes a ideologia socialista é. E também não é a favor do rico, como os extremismos do capitalismo muitas vezes se colocam a favor do rico. O entendimento da Bíblia é: seja justo, não defenda nem o rico, nem defenda o pobre. Existe uma coisa chamada verdade. Existe uma coisa que é absoluto. Só porque a pessoa é pobre, ela não deve ser favorecida, se ela errou. Só porque a pessoa é rica e pode comprar a sua absolvição, né, ou talvez amenizar o seu julgamento, ela não deve ser favorecida, mesmo tendo errado. Então, esse é o problema da justiça humana. Ou favorece o pobre, ou favorece o rico, por conta das suas ideologias pecaminosas que desvirtuam a verdade. E onde está essa verdade? Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Então, na sua profissão, digamos que você vá ser um juiz, você tem que ler muito a sua Bíblia. Digamos que você, Deus abençoe, seja um governador, ou prefeito, ou presidente da república. Aí você lembra de Deuteronômio 17. O que é que diz lá em Deuteronômio 17 para o governante de Israel, o rei? Ele tinha que ter uma cópia da lei e ler todo dia. Vote num presidente. Acho que então, eu vou dizer isso, mas você nunca vai votar mais. Vote num presidente que lê a Bíblia todo o dia e vive pela Escritura. Não vai mais votar. Não tem, né? Onde é que a gente vai encontrar? Pois é, não tem. Mas vamos orar, quem sabe Deus tem misericórdia do nosso povo e nos dá um presente assim. Isso é justiça. Justiça é o externar, é a parte externa da integridade. E logo depois vem a verdade. Salmo 15, verso 2. O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. A verdade, ou falar a verdade, é o aspecto interior da integridade. Esse muitas vezes você não externa. Ele está mais no âmbito do coração. Entende? E quando é que você externa essa verdade que está no seu íntimo? Quando você fala, muitas vezes. Quando você fala, você apresenta a verdade. A sua justiça, as suas obras de justiça, muitas vezes elas expressam a verdade de Deus no seu coração. Tudo isso é o quê? Integridade. Isso é ética. A ética bíblica. A ética cristã. Várias teorias linguísticas mostram que a fala reflete o pensamento. Até os atos falhos, eles se referem a pensamentos ocultos que nós nem queremos trazer à tona, mas um ato falho da nossa fala pode revelar isso. O Senhor Jesus, várias vezes,
ele apresentou como a fala está associada ao nosso coração, pensando aqui na verdade no nosso coração. Lá em Lucas capítulo 6, verso 45, nós lemos assim: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Coração é o nosso todo, é o nosso ser. Não é só, a turma divide muito o ser humano, né? Mas o coração é o pensamento, é a emoção, é todo o nosso ser, todo o nosso intelecto, é quem nós somos. E lá está a verdade de Deus dentro de nós. Quanto mais você lê sua Bíblia, reflete na palavra de Deus, tem vida de oração e comunga com o Senhor na sua intimidade, mais a verdade de Deus vai estar em você. E quando você fala, você não precisa ter um discurso evangélico, você não precisa usar jargões evangélicos. Você vai falar a verdade de Deus naturalmente. Você não precisa ensaiar nem planejar, porque a verdade está no seu coração. Ainda nesse capítulo, Lucas 6, verso 43. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Não pode um não crente trazer a verdade de Deus, a não ser pela graça comum, é claro. Mas a verdade de Deus plena ali, ele não tem como trazer esse fruto da verdade, esse fruto da bondade, não dá, a não ser pela graça comum, quando Deus, na sua graça e misericórdia, usa aqueles que não creram nele para a sua própria vontade. Mas fora disso, não dá. Os crentes vão produzir frutos de verdade, a partir da sua fala, da sua ação, frutos de justiça. Não pode um não crente produzir esse fruto e uma pessoa que se diz crente produzir frutos ruins, frutos de maldade. Não tem como isso acontecer. Essa é uma matemática bíblica. Não funciona assim. Então a verdade é esse aspecto do interior da integridade na vida do crente. Lá em Mateus 12, o Senhor Jesus também falou assim, verso 34, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Pegamos desse texto a verdade de que as palavras, o nosso discurso, a nossa conversa mais corriqueira, ela revela quem nós somos. Aí você pensa, o que é que você mais fala no seu dia a dia? Do que você mais conversa? Qual assunto que mais te atrai? O que te empolga? Videogame? Ou é algo acerca do Senhor Jesus Cristo? O que mais te empolga? É um futebol? É um esporte? Ou é falar das coisas do Senhor Jesus Cristo e da palavra de Deus, da sabedoria de Deus? Então, isso tem que estar na nossa mente, porque a verdade de Deus, ela deve estar ali no nosso coração. Então, o que é ética cristã? Integridade. De uma perspectiva exterior, é a justiça, são as obras da justiça. E de uma perspectiva interior, é a verdade de Deus na nossa vida, que muitas vezes se expressa na nossa fala. E por fim, o último tópico, o que não é ética cristã. Ética cristã é não praticar o mal, né? Então, ética cristã é não praticar o mal. Ética cristã é integridade. E de uma perspectiva negativa, ética cristã é não praticar o mal. O mal é tudo que Deus condena. Então, sempre que eu decido ficar longe do mal, eu estou indo segundo a vontade do Senhor. E aqui, Salmo 15, verso 3. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então lemos aqui, não difamar. Então quem está na presença de Deus não pode estar nestas práticas. Não se enquadra na ética bíblica e cristã difamar, falar mal de alguém. Difamar traz essa ideia de espionar
num grau intensivo. É como se você estivesse espionando alguém, esperando aquela pessoa cometer um erro para você falar para as outras pessoas do erro que ela cometeu. Basicamente, o não difamar se refere, em um certo sentido, a Êxodo 20, verso 16, a este mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, não difame, não fale mal. Então, veja como isso está muito ligado ao comportamento do povo de Deus. Isso não pode estar na vida de um crente. É contrário a uma ética daquilo que o Senhor requer de nós. E esse tema está em todo o Antigo e Novo Testamento. Provérbios 8:13, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Aborrecer aqui é um termo suave para odiar. Eu odeio, Deus dizendo, a boca perversa. E Provérbios 16:28, o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Deus odeia quando nós usamos a nossa fala para falar mal dos nossos irmãos, difamar, esperar um errinho, um detalhe. Em vez de agirmos com misericórdia e compreender, olhar com bons olhos as falhas dos nossos irmãos, não quer dizer aceitar assim, dizer, não, tudo bem, não tem problema. Não, errou, vamos conversar, tem um arrependimento, vamos ajeitar, mas sempre olhar com bons olhos para ajudar, não para difamar. Ainda, Salmo 15, verso 3, o que não difama com sua língua não faz mal ao próximo. E o mal ao próximo é tudo que prejudica. Veja que fazer mal ao próximo é o contrário de você fazer o bem ao próximo. Lembra da parábola lá do bom samaritano? Passou o levita, passou o sacerdote, eles não fizeram o bem, só fizeram o mal ao próximo. O próximo é o que precisava de ajuda. Lembre-se que os judeus, na época do Senhor Jesus Cristo, eles entendiam que um samaritano, um gentio, quem não era judeu, não era o próximo. Só era o próximo, para aqueles judeus ali, obviamente da Judeia, quem era da sua raça. Se você fosse um grego, um romano, você não é meu próximo. Eu não preciso fazer o bem para você. Só que o Antigo Testamento nunca falou isso. Isso é o que está na cabeça deles. Eles formularam isso para poder não se comprometer com esse tipo de amor que é extremamente complexo. Lá em Levítico 19:18, nós temos esse princípio da lei. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19:18 é o texto que fala do segundo grande mandamento que o Senhor Jesus mencionou nos evangelhos. Então aqui é você amando o seu próximo. Então eu não posso fazer mal. Qualquer forma de mal ao meu próximo, ao meu irmão, ao meu cônjuge, a um amigo, a um inimigo, eu estou indo contra a ética de Deus. Eu sempre tenho que ser aquele que sofre o dano e abençoa as pessoas. Aí talvez você pense, e aí, quem vai ser por mim, né? Se eu sempre tenho que sofrer o dano. O Senhor estará sempre a favor de você. O Senhor sempre vai te abençoar, sempre vai te fortalecer, porque o Senhor é a favor dos justos. Lembra disso. Ainda em Provérbios 6, do 16 ao 19, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Ou seja, só coisa ruim, só o mal para o próximo. Tudo isso o Senhor odeia, e a 7ª Deus odeia mais ainda, abomina. Palavra que se refere à ânsia de vômito. Como se você já viu uma coisa que te causa tanto nojo que você olhou e vomita? Pois é. Quando Deus vê irmãos provocando, semeando contendas, é como, imagine uma pessoa pronta para vomitar. É o nojo de Deus com esse tipo de comportamento. Salmo 15 ainda, verso 4. Mas honra aos que temem o Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Aqui é um aspecto mais positivo, manter as promessas.
Então, o crente, ele sempre, é um aspecto da ética do crente, ele sempre mantém suas promessas. É a ideia do sim, sim e do não, não. E geralmente eu procurei fazer assim com os meus filhos. Sempre quando eles pediam alguma coisa, eu dizia, vou pensar. Eu nunca me comprometia, né? Ah, pai, me dá isso. Vamos ver. Vou orar. Estou pensando. Mas, porque se eu dissesse vou, pronto, lascou. Tenho que cumprir agora, né? Então, e até hoje é assim em vários aspectos, né? Se você se comprometeu, você tem que cumprir. Ah, mas eu vou ter um prejuízo. Ah, mas isso vai atrasar meu trabalho. Ah, mas e agora? Eu tenho outros compromissos também. Ah, isso vai ser muito complicado para mim. Se comprometeu, cumpra. Por conta da quebra desse princípio ético, que jura com dano próprio e não se retrata, quer dizer, não volta atrás, ele jurou, ele se comprometeu, eita, vou ter um prejuízo, vou vender o meu carro para você por tantos mil. Aí fechamos um acordo. Aí quando eu fui ver lá na tabela FIPE, era mais. Eu vendi barato demais. Aí já foi, perdi, né? Então, paciência. É assim que tem que ser. No entanto, você pode procurar um acordo. Mas se a pessoa não te liberar do compromisso, tem que vender ali, mesmo que tenha sido só com a sua palavra. Isso é um aspecto da ética que os crentes esqueceram na modernidade. Os crentes se perderam nisso e é triste o número de maus testemunhos que observamos nas igrejas de crentes que quando vê que vão ter um prejuízo, volta atrás, não quer nem saber, a palavra dele não valeu nada e as coisas se complicam. Lá em Êxodo capítulo 20, verso 7, tem tudo a ver com juramento. Esse mandamento tem a ver com juramento, é um dos 10 mandamentos aqui. Êxodo 27 diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aqui a ideia é que o israelita, ele jurava pelo nome de Deus sempre quando ele ia fazer algum acordo ou algum contrato. E muitas vezes ele jurava, não, eu juro pelo Senhor que eu vou te pagar essa dívida. Eu juro pelo Senhor que o gado da sua terra que entrar na minha terra eu vou devolver. Aí não devolvia. Ou seja, jurava de modo leviano. Então o juramento era um negócio muito forte. E é exatamente o que estamos vendo no Salmo 15, verso 4. O que jura com dano próprio e não se retrata. Não volta atrás. Eu jurei, vi que vou me dar mal, não vou voltar atrás. Você casou. E logo depois você viu que não era a pessoa que você queria. Já pensou um negócio desse? Ah, agora vou me separar. Não. Agora é pro resto da vida. É o que jura, eu jurei amar você. Agora eu acho que eu vou ficar prejudicado. O casamento é um contrato, é um juramento diante de Deus, é um acordo. Mas agora eu vou manter a minha palavra e orar a Deus para que Deus me abençoe, me ajude, para que eu honre os meus votos de amor e de compromisso dentro do casamento. Então, não tem justificativa para separação no casamento. É o mesmo princípio. É a mesma ideia aqui, certo? E então, lá em Provérbios capítulo 6, verso 1, ainda lemos assim, filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Ou seja, se você foi fiador de alguém e está... se comprometeu com isso, você está enredado, comprometido, compromissado pelos lábios, pela fala. A palavra de um crente ela tem muito peso, pelo menos deve ter. Isso é um aspecto da ética que muitas pessoas hoje desprezam, mas que nós temos que ter em alta consideração, porque se repete muito na Escritura. Verso 3. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Ou seja, ele podia ir lá e suplicar para ficar livre daquele compromisso financeiro. E se o irmão dissesse, não, tudo bem, vai em paz, está livre do compromisso, pronto, estou livre. Mas se o irmão disser, não, eu quero. A gente fez o acordo financeiro aqui, você está por fiador,
eu quero continuar no acordo aqui, a pessoa tem que cumprir. É o que jura e com dano, mesmo com dano próprio, ele não se retrata. Eclesiastes 5, do 1 ao 7, fala bastante sobre os votos. E lá em Mateus 5, 33 a 37, o Senhor Jesus reitera essa verdade que é do Antigo Testamento, mas muito presente no Novo. Olha o que diz Mateus 5, 33. Também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, Jesus falando, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Será, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Por que Jesus está dizendo isso? Ele está indo contra os juramentos do Antigo Testamento? Não. Mas é porque eles tinham uma prática muito errada, né? Os rabinos, os fariseus, judeus daquele período. Então eles entendiam que eu não posso jurar pelo templo, mas eu posso jurar pelo ouro do templo. Entende? Ou seja, aí eu posso quebrar o meu juramento, porque eu não jurei por algo tão sagrado. Mas eles faziam algo assim para poder quebrar facilmente os seus juramentos. E Jesus está dizendo, cumpra o juramento. Se disse sim, é sim o seu juramento. Se disse não, é não. Então, o que passar disso é do maligno. Assim deve ser também a nossa conduta ética naquilo que nos comprometemos. Mesmo que você tenha prejuízo, ou financeiro, ou no tempo, ou em qualquer aspecto, se comprometeu, você tem que continuar naquilo que você se comprometeu. E no verso 5, Salmo 15, verso 5, há dois aspectos aqui que se referem à parte financeira. O juramento também tinha uma relação com a parte financeira da vida da pessoa. Mas olha o Salmo 15, verso 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Então, dois aspectos com relação a dinheiro. Então, a ética do crente tem também aspectos importantes com relação a dinheiro. O que é emprestar o dinheiro com usura? É você ver um irmão necessitado, passando fome ou dificuldade, e você chega e diz, eu posso te ajudar. Eu te empresto aqui 10 mil reais. Aí a pessoa fica toda feliz. Muito obrigado, Valnei, você é uma bênção, um anjo do céu. Aí eu digo, aí emprestei, né? Aí logo em seguida eu digo, 10% ao mês. Se você não pagar, né? Aí vai ser 10% ao mês até você pagar. Aí a pessoa fica toda errada. E agora? Quer dizer, eu constrangi meu irmão, eu coloquei ele numa armadilha. Então aqui a ideia é emprestar dinheiro nesse sentido, principalmente para uma pessoa que está em uma situação desfavorável, né? Uma situação difícil da vida. Isso aqui não tem nada a ver com os juros modernos, certo? Existem juros que são naturais. Por quê? Porque existem fenômenos inflacionários. Isso é diferente, né? Digamos que você fez um acordo com o irmão e você emprestou um valor para ele e não tem prazo para ele pagar. 1 ano, 2 anos, isso é muito legal, é da sua família. Você diz, olha, eu só peço um favor. Quando você pagar, corrija o valor pela inflação, porque o dinheiro desvalorizou. Se você empresta 10 mil reais hoje e a pessoa paga 10 mil reais daqui a 5 anos, aqueles 10 mil reais dos 5 anos lá no final, ele vale muito menos do que 10 mil reais hoje. Então, isso aí não é juros exorbitantes, juros desonestos. Isso é só você ajustar o valor do dinheiro, porque o dinheiro ele perde o valor em todas as moedas do mundo, inclusive no dólar, certo? Então, isso é importante entender. Os juros em si não é errado nesse sentido que eu estou falando. O errado é você emprestar o seu dinheiro, a usura é cobrar juros exorbitantes, aí o pecado é do cartão de crédito. É um juros exorbitante, não é inflação. Ali é um juros exorbitante. Todo cartão é pecaminoso, é pecador. Pecaminoso é quem não usa bem o cartão, né? Aí que fica ruim. Então esse é um aspecto. Aí Êxodo 22, 25, Levítico 25, 37, Deuteronômio 23, 20. E lá em Ezequiel 18, 8 e 9, tratam desse pecado de você emprestar o dinheiro e cobrar juros exorbitantes de uma pessoa que está passando por uma situação difícil. Nós não fazemos isso. E Jesus diz mais, né? Não empreste, dê. Então esse é um princípio muito importante
para com o dinheiro. Se você for emprestar algo para alguém, pense da seguinte maneira: esse dinheiro eu emprestei, mas na minha cabeça já foi dado. Se a pessoa não me pagar, não tem problema, não vou sentir falta. Efésios 4:28 diz que nós devemos ter um valor no nosso orçamento até para ajudar os irmãos necessitados. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com suas próprias mãos para ter com que ajudar o necessitado. Então, todo crente tem que ter na sua planilha de orçamento 1%, 2% para o irmão necessitado. Quando ele precisar, está aqui. Campanha para ajudar o irmão necessitado, está aqui. Isso é uma pessoa rica. Uma pessoa rica não é uma pessoa que tem muito dinheiro. Uma pessoa rica é uma pessoa que tem com que ajudar o necessitado. Você já é rico. Você já é abençoado por Deus nesse sentido. E então, Salmo 15, verso 5. Nem aceita suborno contra o inocente. E aqui é a ideia dos tribunais, aqueles que procuravam, né? Os juízes, os governadores, aceitavam recurso financeiro, obviamente querendo ficar mais ricos ainda, e aí julgavam a causa do rico, em favor do rico, e desprezava a causa do inocente. Lembra da parábola? É sobre oração, claro, mas tem a ver com esse contexto. Parábola do juiz iníquo, Lucas 18, a partir do verso 1. Então, aquela senhora viúva importunava o juiz para ele julgar a causa dela, e ele só julgou porque ela importunou muito, talvez de madrugada, perturbando, porque ela não tinha como... A ideia da parábola é a parábola do juiz corrupto. Ela não tinha dinheiro para pagar na propina do juiz. E aí? Ela perturbou o juiz, e o juiz atendeu a causa dela. O princípio é da oração. Orar sempre, né? E nunca desanimar, desfalecer. Mas essa também é a ideia aqui do suborno contra o inocente. E nós temos 2 textos importantes sobre essa questão de finanças e dinheiro, que é um aspecto da ética do crente muito importante nos dias atuais. Tiago 5, verso 1 diz assim: atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça, e o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então, aqui é uma exortação aos ricos, que ficaram ricos desonestamente, porque não pagaram adequadamente aqueles que trabalhavam na sua lavoura. E eram, pelo que tudo indica aqui, da igreja. Então, isso é importante que Tiago, o pastor da igreja de Jerusalém, está escrevendo para esses irmãos, que não estão provavelmente mais em Jerusalém, né, estão na dispersão ali dos judeus, mas está escrevendo condenando essa prática. O contexto dessa epístola trata exatamente disso. Que adianta você ter fé se não tem obras? Atos 8, houve uma perseguição em Jerusalém. Saulo, por sinal, consentiu com essa perseguição. Só ficou em Jerusalém os 12 apóstolos. Naquela época tinha mais de 6.000 convertidos na igreja de Jerusalém, 6.000, e todos fugiram. Tiago está escrevendo para eles. Alguns fugiram, não levaram nada. Outros conseguiram levar seu ouro ou alguma coisa, se estabeleceram bem, só que não ajudaram os irmãos necessitados. E tudo indica que esses aqui nem pagavam o salário daqueles que trabalhavam para eles, já estabelecidos aí depois da perseguição. Então é muito importante ter esse entendimento das finanças. E Tiago diz, vocês são pobres, porque vocês não estão administrando com santidade as riquezas que Deus está dando para vocês. E em 1 Timóteo 6,17, exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem,
Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, os ricos do presente século não podem depositar, linguagem financista, a esperança na instabilidade das riquezas. E aqui o Salmo 15 trata exatamente disso no verso 5. Era aquela pessoa que aceitava suborno contra o inocente. Certamente, quem é que aceitava suborno contra o inocente? Era o juiz, era um governador, era um rei, era alguém que tinha o sacerdote, tinha o poder de julgar a causa da pessoa do povo. Ele já tinha poder, era o rico, e parece que queria mais. Esses são princípios da ética bíblica e isso nos instrui como não praticar o mal. Então nós observamos aqui uma ética bíblica na tomada de decisões, observamos o uso da ética para decisões, uso da Bíblia para decisões éticas, foi o primeiro tópico. Ética bíblica é ser íntegro, segundo tópico, já no Salmo 15, verso 1 e 2, e a ética bíblica é não praticar o mal. Pensando no Salmo 15, verso 1, algumas considerações finais. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E a resposta é: os crentes em Jesus. Aqueles que vivem segundo a vontade de Deus. Estes foram chamados para ter um comportamento ético, segundo a vontade de Deus e para a glória de Deus. Isso é uma forma de glorificar o Senhor, obviamente, e de testemunhar do Evangelho. Talvez uma grande pregação do Evangelho seja eu e você agir em sociedade de maneira íntegra. Só o nosso comportamento no trabalho, com os colegas, na universidade, onde quer que estejamos nos grupos sociais, isso por si só já lança luz do Evangelho. Uma sugestão para quem está na universidade. No seu tempo de intervalo, pegue a sua Bíblia de papel, que é a Bíblia do celular, ninguém vê, né? Pegue a sua Bíblia de papel, leve para a universidade. E no intervalo, tem intervalo ainda hoje nas universidades, né? Abra a sua Bíblia, num canto público, e fique lá lendo. Já chega alguém. Você não precisa nem se levantar. Alguém vai chegar e aí você vai poder falar do Evangelho. Alguém vai chegar talvez para questionar, ou para implicar, ou para dizer que você é doido. Mas alguém vai chegar e você vai conseguir pregar o Evangelho. E você vai conseguir apresentar as verdades do Senhor sem muito esforço. Basta você levar sua Bíblia de papel, abrir e colocar lá. Fica de desafio para quem quiser. Uma segunda consideração: quem vive na ética do Senhor reprova os que praticam o mal. Nós nunca vamos aprovar os que praticam o mal. Os que vivem numa ética ateísta, uma ética do pecado ou da imoralidade. Salmo 15, verso 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo. Nós sempre desprezaremos os que desobedecem a Deus. Não tem sentido você honrar um ímpio que não quer saber das coisas do Senhor. Não tem sentido você ser fã de um pecador que não quer saber de Deus. Não tem sentido. Isso é inconcebível. Não tem lógica um crente se portar dessa forma, né? Quem é o nosso grande exemplo, pessoa que seguimos, é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode estar nem perto do que foi o Senhor Jesus Cristo. Então nós jamais devemos, na nossa prática de vida com Deus, valorizar algo que o ímpio considera correto. Ele sempre, geralmente, pratica o mal, de modo geral, e nós, obviamente, vamos reprovar aquilo. E vamos estar juntos para pregar o Evangelho, para ajudar, para amar, sim, mas não para comungar, né, com as trevas. Mas honra os que temem ao Senhor. Onde estão os que temem ao Senhor? Na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então nós estaremos honrando os crentes em Jesus, comungando com os crentes em Jesus. A igreja é a nossa casa, a igreja é a nossa família, porque nós somos a igreja também. Esse é o princípio. Embora que não houvesse igreja, era a nação de Israel, mas a lógica é esta. Os crentes sempre estão com os crentes para
comungar, para adorar, para motivar uns aos outros. E na sociedade perdida, para ser luz, não para comungar, não para aprovar, não para estar nas mesmas práticas de pecado. É aí que as coisas se separam. Luz é luz, trevas são trevas, e não podemos fugir desse princípio óbvio. E por fim, terceira consideração, os que seguem os ensinos éticos do Salmo 15 jamais serão abalados. Ao final, Salmo 15, verso 5, quem deste modo procede não será jamais abalado. É uma promessa de Deus. Se você vive pelos mandamentos do Senhor, pela lei de Deus, pelos princípios da Bíblia Sagrada, pela vontade do Senhor, saiba que certamente você será abençoado. Não quer dizer que vamos viver livres de problemas, mas significa que teremos uma vida maravilhosa, próspera em vários sentidos. E o Senhor há de nos honrar e há de nos abençoar, porque enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, está conosco, o Senhor Jesus Cristo está conosco todos os dias, até a consumação do século. O outro Consolador está conosco, nos fortalecendo também. Temos a palavra do Senhor conosco também. Temos a igreja. O crente em Jesus tem tudo para viver uma vida maravilhosa. Especialmente você que é jovem e ainda está tomando as decisões da sua vida. Tome as decisões sempre pensando na palavra do Senhor. Mesmo que as coisas pareçam difíceis, pareçam demoradas, estejam um pouco complexas. Está com dúvida? Espere, ore e sempre decida dentro do que a palavra de Deus te orienta. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe, que vivamos assim, tomando nossas decisões dentro dos princípios da ética cristã. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e cuida de nós. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, porque é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que nos sustenta e nos fortalece. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos obedientes à tua palavra. Capacita-nos, Senhor Deus, a estarmos sempre vivendo em integridade e reprovando tudo o que é mal. Ajuda-nos, Senhor, a sermos luz no meio das trevas, a reprovar aquele que vive em impiedade e maldade, mas ao mesmo tempo amar o pecador perdido e levar o evangelho para aqueles que estão em confusão, perdidos nas trevas, sem caminho, sem orientação. Dai-nos sabedoria, Senhor Deus, para essas tomadas de decisões, especialmente aqui, ó Pai, para os jovens, para que estejam sempre andando no caminho do Senhor, mesmo quando muitas vezes parece um caminho difícil, parece um caminho estreito e talvez sem tantas emoções ou tantas aventuras, mas certamente o caminho certo, certamente o caminho que glorifica o nome do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, para que todos aqui, crentes em Jesus, estejamos vivendo em obediência sim. Certamente, jamais seremos abalados. É o que eu te peço, ó Pai, e oro no nome do Senhor Jesus. Amém.